Graças a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco hoje, amanhã, depois de amanhã e até quando nós tivermos vida, amém? Amém. Graças a Deus. Nós vamos fazer um momento especial. Para isso eu gostaria de ler uma passagem da Bíblia. Está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 11, a partir do versículo 23. É um texto bem conhecido. Fala sobre algumas coisas que Paulo havia recebido do Senhor, para que se cumprissem quando houvesse encontro dos irmãos que congregavam em torno da mesma fé, amém? Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come este pão ou bebe deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Digam graças a Deus. Existe uma condição para que você não participe da ceia do Senhor. Só existe uma condição para que você não queira participar da ceia do Senhor. Essa condição é você querer continuar na prática deliberada do pecado. Você optar em falar assim: não, eu não quero, eu quero continuar fazendo tudo aquilo que eu faço de errado, essa vida não é para mim. Mas quando há em você a consciência, quando há em você a certeza que você fazendo este ato, comendo do pão e tomando do suco de uva, que representam a carne de Jesus Cristo que foi esmagada naquela cruz e o sangue que foi derramado por Ele, quando você entende que quando você participa destes elementos, você anuncia a morte do Senhor Jesus Cristo até que Ele retorne, que você recebe isso como um sacrifício dEle por você, ainda que você não merecesse. Como foi falado na abertura do culto, que a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas hoje, de manhã. Se você entende isso, se você sabe que esse sacrifício foi por você, Ele morreu no seu lugar, Ele pagou o preço de um pecado que não era dele, Ele pagou uma conta que não era dele, Ele pagou uma dívida que não era dele, era minha, era sua. Se você entende que Ele pagou esse preço por você, então você, comovido deste amor, você resolve mudar de vida. Você resolve dizer assim: Senhor, eu realmente entendo que tudo isso que o Senhor fez foi por mim. E eu entendo que eu não merecia em momento algum que o Senhor morresse por mim, mas o Senhor fez isso porque o Senhor me amou. Um amor que muitas vezes eu não entendo. Como é que Deus pode amar a mim e a você tanto assim? O que tem em mim e o que tem em você que Deus possa nos amar tanto assim? Às vezes eu não compreendo. Porque muitas vezes eu olho para o meu irmão e eu não consigo amar ele do mesmo jeito que Deus ama. Às vezes eu tenho até raiva. Mas Deus olha para todos e ama de uma mesma forma. Aí cabe a mim e a você entender isso, que não somos dignos desse amor, mas mesmo assim Ele nos ama. E aí a gente decide participar do corpo e do sangue representados aqui nesses elementos, para que nós possamos ter parte com Ele, para que eu e você, para que nós possamos anunciar essa morte e essa ressurreição e a vinda dele um dia, para buscar a igreja como igreja,
Porque é importante que a cada vez que nós tenhamos esse primeiro domingo, nós celebremos a ceia do Senhor. Porque é uma celebração, não é um momento de tristeza. Porque vivo está o nosso Senhor. Ele não foi vencido por uma cruz, ele não ficou lá pendurado. O corpo dele não apodreceu, não virou pó, porque ele foi ressurreto aos céus. Ele vivo está. E hoje ele se faz presente aqui no nosso meio. Porque a palavra dele nos garante isso. Quando 2 ou mais pessoas estiverem presentes, em meu nome eu estarei no meio deles. E ele se faz presente hoje. A ceia do Senhor só não pode participar aquele que não aceita essa verdade. Só aquele que não quer a mudança. A ceia do Senhor serve para você que acabou de cometer um pecado, agora, meia hora atrás, mas que já se arrependeu. A ceia do Senhor serve para você que não quer mais viver a prática do pecado e que precisa da misericórdia do Senhor todos os dias. Esta é a festa que você deve participar. A não ser que você não queira ter parte com Jesus Cristo, que morreu por você e quer que você aceite esse sacrifício e seja parte da igreja dele, do corpo vivo dele, do qual ele é o cabeça. Então, enquanto a gente ouve essa música, eu quero que você venha, pegue os elementos e espere aí no seu lugar para a gente orar todos juntos e participarmos da ceia do Senhor, amém? Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava do pecado, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos
Puros como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante os elementos assim. Dê uma olhada em cada um deles. Não é a carne nem o sangue de Jesus que você segura, mas é o que simboliza. É o que simboliza o sangue derramado de Jesus na cruz e a carne dele que foi magoada, ferida, pelo sacrifício feito por ele, por mim e por você. Alguém um dia olhou para você mesmo antes de você existir, sabia de todos os pecados que você ia cometer e resolveu te perdoar. Só Ele tinha o poder de te perdoar, mais ninguém. Ele resolveu te perdoar por um amor incondicional, um amor inexplicável, incomparável. Ele resolveu perdoar você. Senhor Deus, nós apresentamos a Ti os elementos que simbolizam o Teu sangue e a Tua carne naquela cruz pendurada e derramado, Senhor. E queremos dizer, Deus, que consagramos a Ti para que estes elementos façam parte da nossa vida, Senhor, e simbolizem em nós a ressurreição de Cristo em nossas vidas. Que nós possamos morrer para este mundo assim como o Senhor morreu neste mundo, e que possamos viver para a eternidade assim como o Senhor vive eternamente e reina. Te agradecemos, Deus, que este pão e este suco simbolizem cura, vida, plenitude, dons do Espírito Santo, Tua graça sobre nós, Deus. Em nome de Jesus apresentamos a Ti. Antes de você participar, eu gostaria que você procurasse a sua família e como um banquete familiar você fizesse isso agora. Eu sei que vai bagunçar um pouco as cadeiras, mas faça isso. Procure quem é da sua família. Quem não tem família, procure alguma família próxima e participe em família. Não fique sozinho nesse momento. Participe em família. A ceia do Senhor em família. Não fique de fora. Não fique sozinho, não fique sozinho. Ache alguém aí para compartilhar o pão e o suco com você. Se você quiser trocar com essa pessoa, pode trocar, é um momento de festejar. Troque e participe. Diga assim, que o Senhor seja vivo no nosso meio como família. Que o Senhor viva em nosso meio como família. Que o sangue de Cristo derramado na cruz purifique os nossos pecados. Que a carne dele moída naquela cruz simbolize a nossa vida eterna. Participe da ceia do Senhor. Graças a Deus. Faça um momento de oração ao Senhor agora, agradecido por esse sacrifício. Senhor Deus Todo-Poderoso, Te agradecemos, Pai. Agradecemos pelo dom da vida que o Senhor nos deu. Agradecemos em família hoje aqui, Senhor, porque o Senhor nos dá a bênção de termos uma família. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos enchido de alegria, o Senhor tem nos tirado do caminho ruim, o Senhor tem tirado as tristezas do nosso coração, o Senhor tem nos dado bênçãos, o Senhor tem renovado as nossas forças, o Senhor tem feito com que nós prossigamos a caminhada, o Senhor não tem deixado a gente desistir, o Senhor tem purificado os nossos corações, limpado os nossos pecados, o Senhor tem nos abençoado. Então obrigado, Deus. Obrigado pelo que o Senhor é na nossa vida, o único e suficiente caminho, o único Senhor, o único Salvador, que é bendito eternamente, o Senhor que vive e reina sempre, ontem, hoje e para toda a eternidade. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome, louvado seja o Teu santo e poderoso nome, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Senhor que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Aleluia. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor. Dê um abraço na sua família.
Porque quando as coisas ficam difíceis é só o que te resta. Nem que seja para te criticar, mas é só a tua família que fica do teu lado. Nem que seja para dizer, olhando no seu olho assim, eu te disse. Mas é só a sua família. Podem se assentar, irmãos. Graças a Deus. Sabe, não tem nenhuma cerimônia específica assim que tenha que ser seguida no momento de ceia. É um momento de celebração mesmo. É um momento de alegria, de celebrar a vida de Jesus. Jesus vive. Aleluia, louvado seja Deus. Ele ressuscitou. Ele vivo está. E essa vida dele nos traz esperança. Ainda assentados aí mesmo do jeito que vocês estão, não precisa ficar em pé não. Só peço que você feche o olho um minutinho. E, como dizia um amigo meu, eleve os seus pensamentos ao Senhor. Como se você pudesse tirar os seus pensamentos da presença do Senhor. Mas fale com Ele agora. E peça para que Ele venha falar com você. Faça a sua oração em silêncio, falando. E peça que Deus fale com você aquilo que você precisa ouvir. Não peça para Deus uma palavra de conforto, às vezes, de alegria, de sustento, mas peça para Deus uma palavra transformadora. Você pode pedir isso? Pede, Deus, me dá uma palavra transformadora. E se você quiser falar uma coisa que vai me ajudar muito, você pode falar assim, eu sei que o Fábio não tem nada para me oferecer. Pode falar isso. Eu vou ficar até feliz, porque é a mais pura verdade. Agora o Espírito Santo que se faz presente aqui no nosso meio, Ele pode transformar a sua vida. Então pede a Ele. Fala, Deus, fala comigo. Quero ouvir a tua voz. Testifica no meu coração a tua verdade. Dá a Deus a vida que há na tua palavra sobre mim, para que eu possa ouvir a tua voz e ser transformado hoje pela graça do teu Espírito Santo. Para que alguma coisa em mim seja transformada. Fala assim para Deus. Porque Ele está aqui presente no nosso meio, louco para ouvir a tua voz. Para ouvir sinceridade no teu coração, para entender que há sinceridade no teu coração. Para que a motivação que faz você viver seja tocada por Ele, que Ele consiga entender que há algo em você que motiva a você estar aqui hoje. E não é nada material, e sim algo sobrenatural, que é capaz de transformar a sua vida. Então pede para Ele, fala, Deus, fala comigo, Senhor, nesta noite. Eu preciso tanto ouvir a sua voz. Às vezes, faz tanto tempo que a gente não ouve a voz de Deus. Mas a gente não pede para ouvir. Então pede para que Ele fale com você hoje de uma forma sobrenatural. Eu creio no sobrenatural de Deus, então peça o sobrenatural de Deus nessa noite. Deus sobrenaturalmente fala comigo hoje, de uma forma que eu nunca ouvi. Algo que seja capaz de mudar a minha vida, a vida dos meus filhos e a vida dos filhos dos meus filhos. A minha geração, toda a descendência. Todos aqueles que levarem uma gota do meu sangue sejam transformados pela palavra que o Senhor tem para mim hoje. Você pode clamar isso a Deus? Fala, Senhor, muda a minha história hoje. Muda a minha vida. Transforma, Deus, toda a história de falência e fracasso espiritual que estava programado para mim por causa da minha inconsequência, por causa da minha impenitência, por causa da minha independência, por causa da minha desobediência, por causa da minha preguiça. Muda isso, Deus, e me transforma em um verdadeiro adorador, para que eu possa ser transformado por Ti hoje, e para que possa transformar toda uma geração, não através de palavras, mas através de atitudes. Deus, fala conosco, fala comigo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Que assim seja sobre nós hoje, algo sobrenatural da parte do Senhor, porque realmente eu não tenho muita coisa para oferecer para ninguém, mas o Senhor tem. E a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos, porque ela se renova todas as manhãs. Amém, irmãos queridos do meu coração? Eu confesso que eu estava com saudade de vocês. Eu estava viajando a trabalho, e não de todos, tipo o Grilo mesmo, eu não sinto muita falta, mas muita gente a gente acaba
sentindo falta e lembra, e é gostoso, é boa essa comunhão. Por mais que a gente veja um culto pela internet, como eu vi semana passada, o Ron Marcos trazendo uma palavra poderosa, muito abençoada, não é a mesma coisa você assistir lá e não estar presente. Você ouve, você participa, mas é muito bom esse ambiente que a gente se encontra aqui, ó. Poder estar juntos, olhar nos olhos dos irmãos, congregar, né? Olhar e ver a necessidade do outro, quem sabe poder ajudar, estar junto, orar, interceder, isso é importante para a comunhão dos santos. Isso é comunhão, amém? Mas uma coisa que eu ouvi muito lá e ouço aqui também, e eu acho que você está cansado de ouvir, é uma palavrinha chamada crise. Quem já ouviu essa palavra? Quem tem visto ela bem de perto? Levanta a mão quem tem visto. Qual é o significado dessa palavra? Alguém pode falar o que significa crise? Tempos difíceis. Como? O Romarco já disse que é oportunidade. Você pode se alimentar disso e criar uma situação nova, mas a palavra crise mesmo, o que ela tem a nos dizer? Muita gente cresce na crise e muita gente quebra na bonança. Muita gente quebra quando está tudo bem, mas muitas pessoas crescem na crise. Mas falando de crise mesmo, assim, o irmão disse que são tempos difíceis. Crises são situações contrárias, são realmente tempos difíceis. São momentos em que a economia é refreada, a produção para. Eu vi algumas cenas tristes. Ontem mesmo, eu passando por uma cidade aqui, divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul, uma usina de cana-de-açúcar, de refinamento de cana-de-açúcar, refinamento ou refinação, não sei, eu fugi dessa aula, mas o fato é que empregava 5 mil pessoas numa cidade com 40 mil pessoas. Então mais de 10% da cidade trabalhava nessa usina. E o que aconteceu? Essa usina fechou as portas, colocou não estamos pagando ninguém, e os funcionários todos na porta dessa empresa, querendo receber o seu salário, porque os benefícios eles já iam perder mesmo. Então a gente vê muito isso, tem muito disso acontecendo. E a gente vê muito isso acontecendo hoje no país. O país está passando por um momento difícil. É um fato isso. A Grécia passa por um momento difícil, o mundo passa por um momento difícil. Mas o que será que é isso? Do mesmo jeito que eu vi tanta coisa ruim acontecendo, tanta empresa fechando as portas, gente sendo mandada embora, gente sendo demitida, eu vi muito isso nessa viagem. Muitas empresas, não foi uma só, foram várias. Quando você chega numa cidade, sempre teve uma empresa que fechou, alguém que não pagou, alguém fugiu, quebrou, faliu. Mas do mesmo jeito, quando eu passava nas estradas, eu via por 50, 100, 200 quilômetros, plantação dos dois lados. E muita fartura. E muita colheitadeira trabalhando, e muita gente, e muito caminhão transportando comida, alimento, insumos. E eu começo a pensar, como pode uma nação tão rica, tão abençoada por Deus, passar por um momento de crise assim? Alguém pode me explicar, pelo amor de Deus? Como que pode? Teve uma estrada que eu fiquei bobo, gente. Eu andei por 190 quilômetros. E dos dois lados só tinha milho. Eu não sei o que vão fazer com tanto milho. Eu sei que tinha 190 quilômetros de milho. Sabe o que é isso? Dos dois lados. Era um mar. A gente via assim, ó. Não enxergava nada. Só milho. Na outra soja. Na outra algodão. E aí tinha umas coisas que eu nem sei o que é. Mas tinha. Muita fartura, muita prosperidade. Um país rico, passando por um momento de dificuldade em que empresas estão fechando. Uma usina de beneficiamento de cana, do lado de uma plantação gigantesca de cana, fechou as suas portas. Como pode isso? Aí tem uma outra palavra que a gente ouve muito hoje, que é muito conhecida do nosso noticiário de TV, que é a corrupção. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Quantas vezes você ouviu ela essa semana? Antigamente eu gostava de lavar o carro, eu estou até com medo de levar no lava-jato, porque eu não sei o que vai acontecer lá, vão roubar ele, alguma coisa assim. Porque tem um tal de lava-jato, lavando dinheiro, e a gente só ouve isso, crise e corrupção. Crise, dificuldade financeira, demissão, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para as estradas, eu que sei, eu peguei cada buraco. Não tem dinheiro para arrumar essas coisas, mas por outro lado tem uma torneira gigante, onde pessoas estão desviando milhares e milhares de reais, indo para a mão de gente desonesta. Como pode isso?
Eu até ouço gente falando, onde está Deus que não vê essas injustiças e não joga um raio na cabeça desses miseráveis? Sabe, irmãos, é uma situação difícil de você entender quando você para pensar. Injustiça, desigualdade social, coisas tão difíceis de se entender, um país tão rico, tão próspero e uma discrepância financeira tão grande, poucos com muito e muitos com muito pouco. Como pode isso? E aí eu fico pensando, e eu anotei alguns tipos de crise que a gente pode encontrar hoje e movidas por essa corrupção. São elas, a crise financeira. Por que uma crise financeira? Porque tem muito dinheiro indo embora e ninguém sabe aonde. É muito dinheiro sendo sugado, impostos que são aumentados, preço da luz. Antigamente as pessoas tinham medo de dormir no escuro, agora elas têm medo de dormir com a luz acesa. É tão caro que está a luz. Tinha algumas pessoas que falavam, eu tenho medo de escuro, agora eles têm medo da luz acesa. Prefere ficar no escuro, de tão caro que está a luz. É uma piada boba, mas era para você rir. Já que você não riu, eu vou... Obrigado. Você pode fazer... Olha aí, melhorou, poxa vida. Podia me ajudar de vez em quando. A crise financeira é a retração da economia. Ninguém tem dinheiro para nada. Ninguém tem dinheiro para investir. A crise política, que é a corrupção geral. A gente vê um monte de político roubando, não é verdade? Ou isso não é verdade? E aí a gente vê pastores que se envolvem na política. Agora vai também para o mesmo buraco, vai roubar também. É triste, mas esse poder e esse dinheiro corrompem. E é um campo em que pouquíssimas pessoas podem estar, é o campo da política, do poder público. E existe uma corrupção, existe uma crise na política. Existe uma crise para que essas pessoas sejam honestas, não existe honestidade. Existe uma crise de identidade, onde ninguém sabe o que é certo e o que é errado. As pessoas acham que comprar um aparelho da Sky lá do Paraguai, que você não precisa pagar mais a mensalidade, é bênção. As pessoas acham que fazer um gato no fio de luz é bênção. Colocar um arame naquele cano de água para que a água venha menos é bênção. Tem gente que fala que é isso. Tem gente sonegando imposto achando que é bênção. Isso, sabe o que é isso, irmãos? É crise de identidade. Você não sabe mais o que é certo ou o que é errado. Ou na verdade você até sabe o que é certo e o que é errado, mas você não quer assumir que você está errado porque o benefício é para você. Então tirar vantagem disso é bonito às vezes. Não é. Isso é uma crise de identidade. Não sabem-se mais o que é certo ou o que é errado. Nós estamos perdendo a noção do que é certo e do que é errado. Nós estamos perdendo a noção do que é certo e do que é errado. Já visto essa força que existe para que seja aprovado um casamento homossexual ou união estável? Isso é uma crise de identidade. Quando Deus criou a família, Ele criou homem e mulher, Adão e Eva. Se fosse o contrário, Ele faria Adão e Ivo. Ele criou Adão e Eva, Ele criou um casal. Cresçam, multipliquem, encham a terra. Ele disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Adão e Eva, um homem e uma mulher. Isso é uma família, a célula máxima da família. Um homem e uma mulher. Isso não é preconceito, isso não é homofobia, isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Tem gente que fala que isso é homofobia, mas não é não. Homofobia seria se eu saísse batendo neles, mas eu não quero bater em ninguém. Eu quero que eles reconheçam a palavra, porque Deus os ama, assim como amou eu e você. A única diferença entre um homossexual, um bandido, um assassino e eu e você é que eu e você já reconhecemos que Jesus morreu por nós. Talvez aquele ainda não. É a única diferença, não tem nada que nos diferencie dele. A única diferença é essa. Então não seja preconceituoso. Mas existe essa crise de identidade. Existe também uma crise junto com essa, que é uma crise moral. Aquilo que é certo ou errado, como eu já falei, isso não tem mais valor. Não se valorizam instituições, não se valorizam acordos. Não existe mais aquela palavra, o fio do bigode. Lembra do fio do bigode? Quando você dava a sua palavra, amanhã eu vou fazer tal coisa, e vou lá e vou te pagar. Não existe mais isso. Não existe mais isso. Mas eu sei que diante de todas estas dificuldades, crise política, crise moral, crise
de identidade, crise financeira. Nós somos capazes, a sociedade é capaz de sobreviver a elas, ou não? Quem já viu crise pior do que essa? Alguém já viu uma crise pior do que essa que nós estamos vivendo? Eu acredito que já. Eu não lembro de uma tão ruim assim, porque eu sou muito jovem. Mas teve uma que eu tinha raiva, eu tinha ódio, que era daquela do congelamento dos preços e dos fiscais do Sarney. Você lembra disso? Não, claro que você não lembra. Alguns vão lembrar. Os preços subiam e o produto sumia da prateleira. Minha mãe me fazia acordar 5 horas da manhã para eu ir buscar leite. Não existia leite longa-vida, e quando tinha era muito caro, então eu ia comprar aquele leite de barriga, sabe aquele saquinho? Ia comprar aquele, daí eu pegava a minha bicicletinha lá no frio de Curitiba e ia assim, com a boca tudo rachada de frio. Aí eu ia naquela padaria, tinha uma fila, eu ficava na fila, quando chegava a minha vez acabava o leite. Aí eu corria para outra. Às vezes eu ficava alegre porque eu me atrasava para ir para a aula, daí eu voltava para a cama e dormir. Então eu ficava dando volta na quadra para me atrasar para ir para a aula, malandro e tal. Mas era uma crise. Foi uma crise, foi um momento ruim. Teve uma outra, um tempo depois, que as pessoas tinham dinheiro na poupança, lembram disso? E de repente veio um louco lá e catou o dinheiro de todo mundo e nunca mais devolveu. E a gente sobreviveu. O país ainda está aí, firme e forte, crescendo. A gente sobrevive a isso. A crise afeta, ela derruba. Mas tem uma crise que afeta também. Tem uma crise que derruba e ela não perdoa. E a sociedade não é capaz de sobreviver a essa crise. Tem uma crise que ela é tão complicada que a sociedade não é capaz de sobreviver a ela. Você sabe qual é essa crise? Que nenhuma sociedade no mundo vai sobreviver a esta crise. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Abre e espera um pouquinho que eu já estou achando. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 12, amém? Diz assim, ó: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Desculpa, irmãos, eu pulei aqui um pedaço, tá bom? É que eu gosto de ficar gravando o versículo de cabeça e eu acabei me dando mal agora. Vamos ler de novo? O versículo 2? O versículo 2 diz assim, ó: Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Amém? Aí o versículo 3... ele diz assim, ó: Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Existe uma crise que a sociedade não é capaz de sobreviver a ela. E ela tem sido destruída por conta dessa crise, que é a crise familiar. A crise que vive a família. A crise familiar. Quando Deus falou isso para Abraão, ele disse assim: Abraão, você vai fazer o que eu te pedi. E quem te abençoar vai ser abençoado, e quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Eu vou fazer de você uma grande nação. Vou fazer de você uma grande nação. E em você, na tua semente, Abraão, que depois a gente entende que a semente de Abraão é o próprio Jesus Cristo. Em ti, Abraão, na tua semente serão benditas todas as... Por que ele não colocou pessoas? Alguém sabe me explicar por que ele não colocou: em ti serão benditas todas as pessoas da terra? Por que isso não foi assim que ele falou? Porque a família é a base para que toda uma sociedade seja abençoada. A família é a base para que Deus abençoe você. No refúgio da tua família é o local que Deus escolheu para te abençoar. E colocou pessoas lá para isso. Colocou algumas pessoas que teriam esse poder. Quais são os problemas que a família enfrenta hoje?
Existem alguns, eu coloquei bem poucos aqui, mas são vários. A falta de comunicação. As pessoas não conversam entre si mais. É comum você vai num restaurante, às vezes até comigo acontece isso, você vai num restaurante com a sua esposa, com o seu filho, de repente todo mundo senta no lugar, mesa é lugar de você ter comunhão, não é verdade? Aí você senta, todo mundo senta, tira o melhor amigo do bolso, curva a sua cabeça e fica aquele silêncio, todo mundo mexendo no celular. Quem já viu essa cena? Triste e deprimente. Esses dias eu fui num restaurante, estava escrito assim: nós não temos Wi-Fi, converse pessoalmente. Estava escrito, bem legal, achei bacana. Então a falta de comunicação é um problema grave. Às vezes você vê um filho lá no quarto, com a internet ligada, a esposa na sala e o marido lá na cozinha. Cada um com seu celular, cada um com seu aparelho, mexendo, sem conversar. Às vezes eu falo para a mulher assim, ó, vem aqui, já estou indo. Daí manda uma mensagem um para o outro, faça tal coisa, vou brigar com você, vou brigar por aqui que você está longe e você não me acerta. Então, a comunicação fica mais, parece que ela ficou mais fácil. A comunicação verdadeira foi negociada. Foi negociada, ela não existe mais. A falta de comunicação é um problema. Às vezes você chega em casa, tem um cara barbudo grande lá, você vai ver quem que é. Teu filho cresceu, você não viu. Nossa, quem é você? Eu sou teu filho, você não lembra de mim? Pois é, rapaz, como você cresceu. Ontem você tinha 5 anos, agora já está com 48. Como passa? Nem vi você crescer. Às vezes a gente leva um susto. Porque você vê o teu filho fazendo algumas coisas que você não ensinou, ele aprendeu longe de você. Porque não foi você que comunicou aquilo para ele, não há comunicação. Não foi algo teu, não foi você que passou. Porque o tempo passou e você desperdiçou, você não se comunicou com ele. Você não teve esse tempo com ele. A falta de respeito é algo muito grave também no meio da família. O marido não respeita a esposa, em todas as áreas. A esposa não respeita o marido, também em todas as áreas. Os filhos, muito menos, respeitam os seus pais. A falta de respeito é um problema grave na família. Não há o mínimo de respeito entre os familiares. Não há o mínimo de respeito. Não existe honra. Se não existe respeito, não existe honra. Aquele versículo que diz: honra o teu pai e a tua mãe. Honra. Honra é ter por veneração o pai e a mãe, em respeito absoluto. Mas ele não está ligado. Você que pensa. Mas ele não sabe, ele sabe. Mas ele não se liga na fita. Se liga. Não é fita mais, é Blu-ray agora, né? Ele não se liga no Blu-ray. Não se liga assim, ele sabe. Ele está ligado. Não existe empatia. Ninguém se coloca no lugar do outro. Ninguém quer sentir as dores do outro. Ninguém quer saber quais são os problemas que você está passando. Eu continuo sendo egoísta. Existe o egoísmo muito forte. Eu penso em mim e não nos outros. Eu penso em ser feliz e não fazer feliz. Eu penso em estar bem e não fazer o bem. Eu penso em mim, eu não penso nos outros. O que é bom para mim está bom, o que é bom para os outros eu vou negociar. Mas o que importa é que eu esteja bem. A gente é egoísta. E existem propósitos diferentes. Se existe propósitos diferentes, é porque não houve uma comunicação boa. Uma coisa leva a outra. Então a família vive uma crise muito séria, gente. Talvez a sua não, mas muitas famílias vivem um momento muito difícil. E sobre esta crise, a sociedade não vai resistir. Haja visto o tamanho das dificuldades que nós temos visto com jovens e adolescentes, é porque não há uma estrutura familiar bem definida. Esse versículo nos garante que Deus escolheu uma instituição para que Ele pudesse abençoar a humanidade. Ele não fala na igreja: em ti serão benditas todas as famílias que forem na igreja. Ele não fala isso. Ele fala: as famílias da terra, em ti, na tua semente. Quando essa tua família decidir seguir a tua semente, que é Jesus Cristo, ela vai ser bendita. É isso que ele está dizendo. Não é o fato de você estar aqui na igreja, mas é o fato de você ser igreja, junto com a sua família. Ser igreja. Nós vamos entender mais um pouco sobre isso. O que é família? O que essa palavra família quer dizer? Alguém sabe? Alguém pode me dizer? Família significa pessoas do mesmo sangue, pessoas que moram juntos com um parentesco, pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo sobrenome e moram no mesmo lugar. Tem várias explicações no dicionário, mas tem uma que me chamou a atenção. Tem uma que disse assim, num dicionário que eu procurei: família
é a instituição principal da sociedade. O que é uma instituição? É um órgão construído ou concedido ou instituído. É algo que existe para um determinado fim. Uma instituição financeira, uma instituição não governamental, uma instituição, sei lá, filantrópica, uma instituição de lazer. Mas Deus criou uma instituição para ser a base da sociedade e para ser a mais importante de todas elas. E é a família. Deus criou a família como o órgão importante, mais importante da sociedade, como a instituição mais importante da sociedade. Tem um salmo que eu gostaria de ler com você, que é o Salmo 128. Ele é conhecido como o Cântico da Família. Do Salmo 120 para frente, algumas Bíblias você vai ver que diz assim, no título do Salmo, Cântico dos Degraus. Alguém já viu isso? Ou das subidas. Alguém já viu isso? Já viu aí? Está aí na tua Bíblia? Você sabe por que isso? Porque esse povo, a maioria deles, eles moravam longe de Jerusalém. E Jerusalém era um lugar alto. Então, uma vez por ano, eles tinham que ir em Jerusalém adorar a Deus. E como é que eles faziam isso? Eles se reuniam em família. E eles subiam a Jerusalém salmodiando. Então eles iam cantando estes salmos pelo caminho. Olha que legal isso. E eles cantavam esse Salmo 128 também, junto com as suas famílias. E esse salmo diz assim, ó: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Dessa forma eles subiam para Jerusalém cantando. Eu não sei como é que era o ritmo que eles colocavam aqui, ou não sei se eles iam apenas declarando esse salmo. O fato é que eram cânticos dos degraus ou das subidas. Então eles subiam para Jerusalém cantando isso. Ele começa dizendo assim, ó, bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer assim, muito mais do que feliz, muito mais do que bem-sucedido. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor. E ele começa falando justamente do homem, mas nós não vamos começar falando do homem, nós vamos começar o inverso. Nós vamos começar a partir do versículo 3, que diz: os filhos serão como uma videira frutífera ao redor das suas mesas. Os filhos serão como plantas de oliveira em roda da tua mesa. Então existe uma crise que a sociedade não vai sobreviver a ela, que é a crise familiar. Existe uma crise motivada pelos filhos dentro da família, que chama filhos desobedientes e filhos que desonram os seus pais. Eu acho que a pior situação que há para um pai, a pior coisa que tem para um pai ou para uma mãe, é ser desonrado por um filho. Se alguém já passou por isso, sabe do que eu estou falando. É ter um filho mal agradecido. É ter um filho que não respeita, não obedece. Um filho que desacate, um filho que grite com você, um filho que fala alto com você, um filho que não faz o que você pede, um filho que é desobediente, desonra você, faz questão de mostrar que está desonrando e ainda dá risada da situação. Se alguém já passou por isso, sabe quanto isso é ruim, dá vontade de pegar e encher de bolacha quando isso acontece. Se algo ruim para um pai é ter um filho mal sucedido na vida, um filho que o desonre. Ele diz que os filhos serão como videira frutífera. O adolescente sabe de tudo, não é verdade? O adolescente não fala assim? Quando você vai conversar com o adolescente, ele sabe de tudo, ele sabe, ele está ligado, ele já viu, você que não sabe, você não conhece. Existem também os pais que permitem que o filho fique desse jeito. Como é que um adolescente cresce insolente? Porque ele teve liberdade para isso. Ele não nasceu mal, ele não nasceu ruim, ele não nasceu bandido. Por mais que a Bíblia diga assim que a criança se dará a conhecer pelas suas atitudes, a Bíblia diz isso, o pequenino de 7, 8 anos,
pela maldade ou pela bondade que há no seu coração, mas o fato é que os filhos aprendem pelo nosso exemplo e acabam se transformando em adolescentes rebeldes. Mas também tem muito filho que coloca a culpa das suas más atitudes nos pais. Eu sou só assim porque eu vi o meu pai fazendo isso. Isso é desculpa. Então o fato é, meus irmãos, jovens e adolescentes que estão aqui nesta noite hoje, ou até os casadinhos, que ainda tem papai e mamãe, essas coisas todas, o fato é que Deus escolheu um casal. E esse casal um dia se olhou, se apaixonou, ou se encontrou, não sei como é que foi a história do seu pai e da sua mãe. Eu sei que houve entre eles um amor, e naquele momento você foi gerado no ventre da sua mãe pela permissão de Deus. E Deus escolheu duas pessoas na terra, olhou para duas pessoas e falou bem assim: o Celso vai ser especial, e eu vou escolher um homem e uma mulher para gerar o Celso. E eu sei como vai ser a história do Celso. Agora imagine Deus escolhendo o seu pai e a sua mãe, sabendo que você estaria aqui hoje. Será que foi de qualquer jeito? Foi ou não? Será que ele olhou e falou assim: eu vou pegar qualquer 2 Zé Ruela que tem aí, vou botar dentro de uma câmera de gás e vai sair um porquinho da Índia se reproduzindo. E daí esse porquinho da Índia vai receber um raio e vai virar uma pessoinha. E vai ter 2 perninhas, 2 bracinhos, olhinho, e vai virar uma gentinha e vai aprontar na vida. Eu não estou nem aí para ele, eu não me preocupo. Não foi assim. Deus olhou e sabia que você estaria aqui. Porque esse momento, esse dia hoje aqui, onde você está, foi preparado por Deus há muito tempo atrás. Antes mesmo de você nascer, Ele sabia que esse dia aconteceria. Porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares que Ele quer estar, e Ele vê todas as coisas. Então, Deus sabia exatamente o que estava acontecendo e o que iria acontecer hoje. E tem muita gente que tem raiva do pai porque não conhece o pai, porque nunca viu o pai, mas não interessa. O fato é que Deus escolheu 2 pessoas na face da terra, 2 pessoas para serem seus pais. E por mais que eles tenham feito uma vida inteira de coisas erradas, eles são dignos de honra e obediência. Mas você não conhece meu pai, é porque você não conhece o meu. Então, por pior que eles sejam, por pior que eles tenham feito com você, te deixado na mão, te abandonado, não te dado o que você precisava, não te dado aquilo que você queria, não te deu aquele autorama quando você quis. Autorama é velho. Tá bom, não te deu um videogame quando você queria, e você ficou com raiva dele, mas ele é o seu pai. E talvez ele não tenha te dado porque ele não pôde, mas você deve respeitá-lo. Mas meu pai já é velhinho, não interessa, continue honrando. Ele é seu pai. E alguma coisa difícil na vida ele passou para que você tivesse esse bucho aí que você tem, ou essas bochechas carnudas aí que você tem. Ou se você não tem nem bucho nem bochecha carnuda, que inveja de você. Mas o fato é que ele cuidou de você até hoje e usou a vida do seu pai, da sua mãe, para pelo menos alguma coisa de bom você ter aprendido com eles. É impossível que você não tenha aprendido nada de bom com o seu pai e com a sua mãe. E talvez o seu pai e a sua mãe não te deu nada porque eles não receberam nada também do pai e da mãe deles. E aí ele vai passando esse ciclo ruim, esse momento ruim para frente, ele vai jogando isso para frente, se vingando dos filhos. Então quem sabe, se não chegou a hora de você, que é um cristão, que entende da palavra de Deus, chegar para o seu pai um dia e honrar o seu pai com algo que ele não espera. A sua mãe, o seu pai falou: mãe, pai, eu quero honrar você. Você está louco, filho? Não, não estou. Mas eu nunca te dei nada, não me interessa. Deus me deu a vida dele e eu vou dar a minha por você. Eu te amo e quero te respeitar todos os dias da minha vida. Talvez o teu pai nunca ouviu uma palavra assim, é o momento de você fazer isso com ele. Enquanto há tempo. Quem sabe daqui um dia teu pai e tua mãe não estão mais aí, ou às vezes nem estão mais aí. E quantas pessoas choram amargamente porque não tem mais o pai e a mãe por perto. Já se foram. Não os conheci. Morreram. E eu não tenho mais oportunidade de retratar, ou de tentar me aproximar, ou de chegar perto, e de pelo menos perguntar por que o senhor foi tão ruim assim comigo. Eu quero te dar um abraço mesmo assim. Então existe uma crise familiar. Os filhos escolhem não honrar os seus pais,
Não é algo que você aprendeu, não é algo que Deus deu para você. É algo satânico e diabólico a sua rebeldia quando você a tem. O seu abandono, o seu descaso com os seus pais, isso é diabólico. Isso é satânico. De você não honrar, não cuidar, não ligar, não dar uma palavra, não abraçar, não mandar um zap, um beijo, uma mensagem, um e-mail, uma foto, sei lá, qualquer que seja. Nós precisamos entender que há um princípio de honra. E eu preciso honrar os meus pais. Você que pretende casar, olhe como sua noiva ou o seu noivo trata o pai e a mãe. É assim que ele vai tratar você. Porque é a referência que eles têm. Pode ter certeza disso. Se a tua noiva aí, teu namoradinho bonitão, carecão, lindão, não honra a mãe, não vai honrar você também não. Fortão, baterista. Se ele não honra a mãe, ele não vai honrar você também. Se essa gata loira de olhos azuis que está do seu lado não respeita o pai, mente para o pai para sair com você, pode ter certeza, um dia ela vai mentir para você. Porque não há um princípio de honra. E a Bíblia ensina você a ser fiel no pouco, para que no muito você seja colocado. Se ela não consegue ser fiel nas pequenas coisas, como é que ela vai ser fiel a você quando você for casado com ela? Quando você for casado com ele? Então às vezes a gente procura no nosso parceiro para o futuro relacionamento beleza, cabelo lindo, olhos brilhantes, cinturas insinuantes. E o que é mais certo, porque isso tudo vai passar, gente. Passa tão rápido. De barriga de tanquinho vira tanquinho de lavar roupa, aquele de madeira, sabe aquele? Eu falo isso pra vocês, 20 anos atrás a minha esposa tinha vergonha de sair comigo porque eu era tão magro. Ela tinha vergonha de falar de sair comigo. Você tem umas pernas finas, bota uma calça folgada, ela falava. E agora não tem calça que sirva. É verdade ou é mentira, amor? Então o tempo vai embora, a beleza também. Então às vezes você escolhe pela beleza e fica com a perversidade quando a beleza foi embora. Porque a beleza é fato, ela vai embora. Então escolha o caráter, porque o caráter também, esse não vai embora. E quando a beleza se for, você tem o caráter. E o caráter faz o amor ser renovado. Então princípios de honra dos filhos para com os pais, onde eles estão? Existe uma crise. E isso faz com que os pais não suportem. Como eu disse no começo, acho que a pior coisa que tem é um filho ser desonrado um pai ser desonrado por um filho. Você passar um momento com seus filhos que te desonre, um filho que te desobedeça, um filho que faça você passar vergonha. Isso é muito ruim. Tem um texto que eu quero ler que está em 2 Timóteo capítulo 3. Nós falávamos de corrupção e crise no começo, não é verdade? Não fui eu, tá, irmãos? Deve ter sido eles lá em cima. 2 Timóteo capítulo 3, nós falávamos de corrupção e crise. Olha o que esse versículo fala do 3, capítulo 3, do 1 ao 5. Diz assim, ó: sabe, porém, isso, que nos últimos dias... Quando que são esses últimos dias? Quando que começou os últimos dias? Alguém sabe me dizer? Os últimos dias começaram com a ressurreição de Jesus Cristo. Porque em Cristo foi cumprido todo o plano de salvação. Então daquele dia da ressurreição de Cristo até a volta dele são os últimos dias. Então, nos últimos dias, não espere os últimos dias chegar, eles já estão acontecendo. Sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural e irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Na escola bíblica nós lemos um texto bem parecido com esse hoje, falando sobre a depravação do gênero humano, que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1,
versículo 28 a 32. Foi o tema que nós estudamos hoje de manhã. E as palavras aqui são repetidas, são bem parecidas com aquelas do texto. E são todas palavras mal. Tem alguma palavra que é bonita aí? Caluniadores, profanos, amantes de si mesmo, blasfemos, soberbos, ingratos, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Mas tem uma palavra que chama a atenção: desobedientes a pai e mãe. Deus compara a desonra, a desobediência de um filho a todos estes pecados horríveis aqui que a gente leu. Pecado não tem classificação, amém, irmãos? Mas ele coloca no mesmo patamar essas coisas. Os homens dos últimos tempos, amantes de si mesmos, que não têm respeito nem mesmo para com os pais, que não respeitam os seus pais. Quando a gente fala de corrupção, a gente entende que a corrupção começa dentro de casa. Um corrupto, ele só é corrupto porque ele faz o que já estava guardado no coração dele. Ele só não tinha tido a oportunidade de pôr a mão naquela quantia, mas no coração dele já havia preparado para cometer tal ato. Ele já estava pronto para roubar. E quando ele tivesse a oportunidade, ele faria, e foi o que aconteceu. O corrupto é criado dentro dos lares, com geralmente uma família desestruturada. É ali que ele nasce. Esse é o ambiente que é criado um corrupto. Tinha um personagem do Jô Soares, bem antigamente, mas bem antigamente mesmo, num programa de humor que ele tinha, que era o corrupto, era um passarinho dentro de uma gaiola. Para quem tem mais de alguns anos aí, lembra disso. Mas não é assim que ele é criado dentro de uma casa. É uma criança, um dia que brincou de carrinho, jogou bola, e ele não foi devidamente ensinado, ele se transformou num corrupto. Uma pessoa que não valoriza o que é moral e o que é bom costume, o que é certo, o que é digno, o que é verdadeiro, o que é bom, aquilo que a palavra de Deus diz assim: nisto pensai. Os filhos que desonram o pai são uma tremenda crise na família. Outra coisa que pode acontecer como crise é a mulher. A Bíblia fala no Salmo 128 que a mulher, videira frutífera, e uma videira, qual é o fruto da videira? Mandioca, não. Qual que é? Jaca, melancia, qual que é o fruto da videira? Uva. E quais são os produtos que a gente extrai da uva? Olha aí, ó, os irmãos sempre falam do vinho, mas o vinho é um produto que é extraído da uva. Qual mais? O suco. Que mais? Vinagre de vinho. Que mais? Uva passa. Que mais? Geleia. Infinitos produtos. A uva é um produto muito rico, sem falar no sabor incomparável de uma uva geladinha. Não é gostoso? Uma uva geladinha, você tira no calor, faz que nem a Cleópatra, pendura assim, pega uma de cada vez na boca. Não é gostoso a tal da uva? A uva é gostoso. A uva, o vinho, não o vinho alcoólico de hoje em dia, mas o vinho bíblico, que era um produto fermentado, e por ser fermentado ele causava uma certa euforia. Não era o efeito alcoólico, mas uma euforia, uma alegria. E essa alegria simboliza a presença do Espírito Santo em algumas situações da Bíblia. Então nós entendemos que a videira é o agente que faz com que um produto traga alegria para dentro de casa. Por isso que a Bíblia compara a mulher a uma videira, porque ela é capaz de trazer alegria para dentro de casa. Você já viu uma mãe que contagia todo o ambiente? Uma mãe não, uma mulher, porque ele está falando de esposa aqui primeiro. Porque ele classifica nesse salmo a esposa, não a mãe, porque antes dela ser mãe, ela é a esposa. O primeiro ministério que você, mulher, tem no casamento é o seu marido. Acontece muito da mulher negligenciar o marido por conta dos filhos. Coloca o filho para dormir no meio do casal. Aí o marido abraça o travesseiro, vai tomar um banho gelado. O filho tem mais a atenção da mãe do que o próprio marido. E não é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para você honrar o seu marido. E nisso você não vai negligenciar o seu filho. Você honra o seu marido e cuida do seu filho como uma leoa, do mesmo jeito. Mas o seu primeiro ministério é com o seu marido, seu esposo.
É Ele quem vai colocar no copo de água com você a dentadura. Não vai ser o seu filho vai estar casado com uma menina. Ó, as mães torcendo o bico de raiva. Ai, eu vou matar ela. Vai casar, seu filho vai casar, sua filha vai casar, vai embora. Vai ficar você e seu marido, vocês vão colocar o copo cheio d'água na cabeceira da cama, né? Vai tirar o corega e vai pôr dentro daquele copo a dentadura. De manhã você confunde, coloca dele. Oh, não serviu, essa é a tua. Da minha. O marido é quem vai passar dificuldade com você. Do filho você priva. O marido é quem vai sustentar você até o final da sua vida. É ele quem vai trabalhar por você. É ele quem vai honrar você. É ele quem vai cuidar de você. Não, dificilmente o filho faz isso. É o seu marido. Então o seu primeiro ministério é o seu marido. Uma videira frutífera ao redor da sua mesa. Por quê? Porque traz alegria. Quando a gente fala de mesa, a gente fala de comunhão. Não foi assim aqui na ceia? Nós não tivemos comunhão ao redor da mesa, com os elementos que simbolizam a presença de Jesus aqui no nosso meio, o sacrifício dele feito na cruz. Então, quando fala ao redor da mesa, simboliza o quê? Simboliza a comunhão da família alegrada pela mãe, de bom humor, de caráter, de conduta, ética, que sabe criar filhos, que sabe alegrar o marido. Aquela mulher do Provérbios 31, quem foi a mulher que ainda não leu Provérbios 31? E aí começa dizendo a partir do versículo 10, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de rubis. Daí a mulherada começa a andar, né? Como... Mas é isso mesmo. Quem achou uma mulher virtuosa é um homem feliz. Quem tem uma esposa fiel, uma esposa virtuosa, é um homem feliz. Tem um ditado popular que deveria ser até bíblico. Meu Deus, é uma heresia falar isso, mas não deixa de ser. Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Mas isso é bíblico, escrito de outra forma. A mulher sábia edifica o lar, edifica a casa. Não diz a mãe sábia. Disse a mãe sábia? Não, disse a mulher. A esposa sábia edifica a casa. Porque esse é o primeiro mandamento dela, o primeiro chamado dela como ministério. As mulheres desonram os maridos hoje em dia. Elas negligenciam a autoridade que o marido tem sobre a vida dela. A Bíblia ensina a mulher a ser submissa ao marido em tudo. Se você ficar com raiva, vai falar com quem escreveu. Se você quiser. É o que está escrito na Bíblia. Está escrito ou não está, irmãos? Efésios capítulo 5, os deveres domésticos. Ó, o Mateuzinho está falando aleluia aqui. Nem casou, já cadê a Aline? Tadinha da Aline, nem casou a Aline, abre o olho. Então, a mulher, ela deve honrar e respeitar o marido. Ser sujeita ao marido não quer dizer ser tapete do marido. Tem homem que acha que a mulher tem que ser o tapete dele. Ser sujeita ao marido, essa palavra sujeição, ela tem um significado. Eles fazem uma analogia quando escreve. A analogia feita é assim, ó, seja sujeita ao seu marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo. A igreja depende de Jesus Cristo para tudo. A igreja sem Jesus não é igreja, é uma instituição. A igreja sem Jesus fica. A igreja de Jesus, o corpo vivo de Cristo, vai ser arrebatado com Ele. A igreja sem Jesus é falida. A igreja em Cristo é vitoriosa. Quando nós estamos em Cristo como igreja, nós somos triunfantes. E essa sujeição que a mulher precisa entender é o fato dela estar debaixo da autoridade de quem vai prestar conta para Deus. Só isso. Se ele estiver fazendo alguma coisa de errado com você, negligenciando você, desonrando você, continue sendo sujeita a ele no Senhor, naquilo que a Bíblia diz. Fora da Bíblia não. Naquilo que a Bíblia diz, porque ele não vai se acertar com o seu pai ou com a sua mãe. Ele vai se acertar com o Senhor. Nossa conta sempre é mais pesada. É ao Senhor que você deve honrar. Honre o seu marido como ao Senhor. Da mesma forma. Assim como Sara chamou Abraão de Senhor. A Bíblia diz. E há a desonra das mulheres. As mulheres compram as coisas escondidas do marido, fazem dívidas. Escondem o produto embaixo da cama para o marido não ver. Pega dinheiro da carteira do marido. Isso tudo é desonra.
É que as mulheres ainda não compreenderam o poder de persuasão que elas têm, com um olho triste. Quando ela olha no olho do marido e fala assim: amor, preciso. O cara se vira. Ele se vira, ele vai cortar cano se for o caso, mas ele dá o que ela precisa. Você não precisa enganar o seu marido, você não precisa esconder nada dele. Porque onde há engano, onde há falcatrua, há toda espécie de males. Não é o Senhor Jesus que está nessa situação, é o Saci, é o Cramunhão, é o Godzilla, é o próprio Satanás, para você entender mesmo. Então não desonre os seus maridos. O seu, né? Os seus não, o seu. Honre o seu marido como ao Senhor, entendendo que ele não vai prestar conta para ninguém nessa terra. O seu marido não vai prestar conta da desonra que ele faz com você ou dos maus tratos que ele dá para você, para ninguém aqui dessa terra. Ele pode até ir para a cadeia por isso, mas essa não é a prestação de conta que a Bíblia ensina. Ele vai se acertar com o próprio Deus, porque ele tinha responsabilidade sobre a sua vida. Ele tem responsabilidade sobre a sua vida. Nós temos responsabilidade sobre a vida das nossas esposas. Nós temos. Nós já vamos falar sobre isso. Vou deixar por final, a hora que está todo mundo cansado, eu falo rapidão e a gente acaba. A mulher simboliza a alegria. Ele fala de esposa, não fala de mães. 1 Pedro capítulo 3 ensina uma... Talvez você esteja pensando assim, mas é que o senhor não conhece meu marido. Aquele bêbado, aquele grosso, aquele mentiroso. Você não conhece ele. Tem um conto, não sei se é verdade, conto é conto, verdade é verdade, conto é conto, que morreu um irmão da igreja. Morreu. E aí estavam fazendo velório, ele era diácono. Diácono da gravata, aqueles diácono barrigudão, sabe? Que a gravata vem só até aqui, ó, sabe aqueles? Terno azul na porta da igreja, todo culto ele estava lá. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. Uma benção, irmão. E aí ele estava no caixão, sendo velado na igreja. A família ali, a esposa, os 2 filhos no primeiro banco. E as pessoas vinham e se derramavam em cima do caixão. O irmão fulano morreu, irmão. Que saudade do irmão, uma benção, homem de Deus, homem de oração, uma benção. E aí vinha outro: o irmão fulano morreu, uma benção, ele era uma benção, que saudade, vai fazer falta. O irmão era uma benção. E todo mundo uma benção, uma benção, uma benção, uma benção. Que benção, homem de Deus, homem de oração. De repente a mulher fala para o filho mais velho: filho, vai lá ver se nós estamos no velório certo, porque eu estou achando que não é o seu pai que está ali. Porque todas essas qualidades que o povo está falando, ele não tinha. Porque quem conhece o marido é só a esposa e os filhos. Ele pode parecer qualquer um aqui. Da mesma forma, o contrário é verdade. Quem conhece a esposa é só o marido e os filhos. Mas mesmo assim, a Bíblia ensina que nós temos que honrar. Nós não, vocês têm que honrar os maridos como ao Senhor, estando sujeita a Ele, submissas a Ele, como ao Senhor. A mulher tem todo o direito de trabalhar, de estudar, de crescer na vida, de ter profissão, de tudo isso. Eu acho isso lindo, maravilhoso, bonito. Isso é bênção. Mas ela nunca pode esquecer do primeiro ministério dela, que é o marido. Estar em acordo com o marido, sujeita ao marido, em obediência a ele, respeitando ele. Tem muita mulher que é taxada de boba porque faz a vontade do marido. Não é, não. Você está honrando seu marido, é aquilo que ele determina. Isso é bênção para você, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Mas o Salmo 128, se você viu como é que ele começa, ele diz assim, ó: bem-aventurado o quê? Bem-aventurado o homem. Para quem que ele foi escrito? Colocando o homem como chefe de família. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, feliz será e te irá bem. Do fruto da sua mão comerá, do suor do seu rosto comerá, e ele será abençoado por isso. Esse salmo foi escrito colocando uma autoridade espiritual sobre a vida do homem. E não só uma autoridade, porque a gente fala de autoridade, né? Agora o homem tem autoridade, a gente já pensa em sentar num trono e mandar, né? E começar a pedir as coisas. Traz o controle remoto, traz uma água aí para mim, dá um suco, vai lá, guarda o carro, bota o cachorro para fora, junto com o cocô do cachorro. Tá lá no trono, nababo, sentadão,
mandando, não é isso. Autoridade não vem sem responsabilidade. Você já viu alguém que tem muita autoridade e não ter responsabilidade? Alguém já viu isso? Ele é uma autoridade naquele assunto, mas ele não tem responsabilidade nenhuma. Você já viu isso? Quando um time ganha, quem que é o culpado da vitória? Os jogadores. Quando ele perde, quem é responsabilizado? O técnico. Quando o time perde 5 partidas a fio, quem que vai mandar embora? O líder, aquele que tem autoridade. Às vezes demora mais do que 5, meu time já perdeu umas 10 e o técnico está lá ainda, coitado do meu time. Mas esse salmo ele foi escrito a homens como cabeça da família, o cabeça pensante, o atuante, não apenas algo que pese sobre o pescoço, mas o cabeça pensante e responsável pelas coisas boas e ruins que acontecem na família. É o homem, você homem, você corajoso, você que é pai, você que ainda não é, mas que já é casado, é sobre a sua vida que está a responsabilidade. É sobre a sua vida que está a autoridade. A esposa deve ser submissa a você, os seus filhos devem honrar você, mas o sucesso e o fracasso da tua família é responsabilidade sua. Responsabilidade sua, você não pode negligenciar isso. A promessa é: homens que temem a Deus produzem famílias tementes a Deus. Já viu um homem? A gente vê muito assim, mulher que vem sozinha na igreja, você já viu? Muita mulher vem sozinha na igreja, não vem com o marido. Uma grande parte delas. Mas pouquíssimos homens sozinhos na igreja. Porque quando o homem vem, na grande maioria das vezes, ele traz toda a sua família. Ou ele traz, ou ele vem dando porrada até vir, mas todo mundo vem. Porque há uma determinação dele. O homem da casa falou, vai todo mundo, porque há autoridade de Deus sobre a vida dele. Então, homens tementes a Deus produzem famílias tementes a Deus. Homens de exemplo, homens de Deus, produzem famílias de exemplo, famílias de Deus. Essa é uma verdade. Os filhos tementes a Deus, a família temente a Deus, a família que aprendeu com o sacerdote ser temente a Deus, respeitado e honrando a Deus, igual o seu pai ensinou, produz uma sociedade temente a Deus. O pai, autoridade, temente a Deus. Os filhos aprendem com o pai, temem a Deus. Os filhos influenciam a sociedade teme a Deus. A sociedade teme a Deus, influenciam uma nação, a nação teme a Deus. Aonde há espaço para corrupção quando há temor do Senhor? Aonde? Então, quando a gente abre a nossa boca para falar mal do governo, que ele é corrupto, a culpa é nossa. Porque há alguém que está lá se corrompendo, porque nós não investimos na nossa família. Nós não valorizamos a nossa autoridade e responsabilidade enquanto pais sobre a nossa família. Alguém gerou aqueles políticos que estão lá. Por isso que eu digo que nós podemos suportar uma crise financeira, nós podemos suportar uma crise política, nós podemos suportar uma crise moral, uma crise de identidade, a gente pode suportar isso tudo, mas nós não estamos prontos, a sociedade não está pronta para suportar uma crise familiar, como tem acontecido. Nós vemos meninos de 12, 13 anos, meninos com meninos, andando de mãozinha dada, menina com menina, andando de mãozinha dada, dando beijinho na boca, selinho, dizendo que ama, que vai casar, que é isso e que é aquilo, acabando com a família. Nós vemos um modelo de família diferente daquele que o Senhor Deus ensinou, daquele que o Senhor Deus projetou. Isso está tentando, eles estão tentando desvalorizar a família. Satanás tem trabalhado em cima das famílias, não tem outro projeto. Quando ele destrói a família, ele destrói o resto. Por que um general não usa divisa na guerra? Alguém sabe? Um capitão, um oficial não usa estrela nenhuma. Por quê? Porque se ele for morto, a estratégia morre. Quando Satanás consegue pegar um homem da casa, o sacerdote, e leva ele para a prostituição, para o adultério, para a bebida, para o vício, para qualquer outra situação, ele deixa de guarnecer a sua família, deixa a sua família desguarnecida e sucinta aos ataques de Satanás. Quando uma família não tem autoridade do pai, os filhos gemem, a esposa geme, a esposa sofre, porque ele permite que
a família seja atacada. Quando a esposa não honra o seu marido, ela negligencia a honra que o seu marido deu para ela, ela perde o sensor de radar que ela tem, de identificar as coisas ruins espirituais. A esposa tem isso da parte de Deus, de entender. Às vezes a minha esposa fala umas coisas, eu chamo ela de louca, mas quando eu vou ver lá no final, do jeito que ela falou, funcionou. Nem tudo, é claro, né? Senão... mas a grande maioria delas. Mas a grande maioria delas deu Deus discernimento à esposa, para a esposa fazer. E Deus deu o poder de guerreiro para o marido, de batalhar sobre isso. Quem é o responsável pela batalha espiritual? Você não viu o vídeo que o homem falou ali? Aquele vídeo completa a mensagem de hoje. Depois daquele vídeo eu não precisava nem ter falado mais nada. Quem é o corajoso que vai se levantar diante de um mundo corrupto, de uma nação podre, sem moral, sem bons princípios, e vai falar bem assim: minha família não. Minha família vai servir ao Senhor. Aquele versículo que eles colocaram no final, Josué capítulo 24, versículo 15, ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu já falei isso aqui. Isso não é uma promessa. Aquilo não é uma promessa. As pessoas põem no carro, põem na geladeira, põem na camiseta: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é uma promessa, isso é uma escolha. É uma decisão feita por homens corajosos, que decidem assim: eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Não há outro Deus que nós vamos servir. Não há outra situação, não há outra parte na terra que nós vamos fazer se não servir a Deus. Eu não vou negociar os princípios que eu tenho para os meus filhos serem vendidos e negociados por coisas desse mundo. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia nos ensina, enquanto sacerdotes para os homens, que nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos. Em Deuteronômio capítulo 6 diz assim: estas palavras que hoje eu te ordeno, você intimará aos seus filhos, e falará delas assentado na mesa, deitado na sua cama e andando pelo caminho. Intimar, inculcar, ensinar, fazer conhecido. Deus manda que os pais façam isso com os filhos: intime, andando pelo caminho em todo o tempo. E as atarás por sinal nas ombreiras da tua casa, nos teus pulsos, nos teus cabelos. Isso vai ficar pendurado na tua vida, para você dizer que esta palavra é a palavra que você segue. Deus também nos ensina a não provocar a ira dos nossos filhos. Capítulo 6, versículo 4. Uma das coisas mais fáceis que um pai faz com o filho é provocar a ira dele. Picuinha. Eu lembro que eu jogava videogame com o João Vitor, terminava em batalha. Lembra, João? Eu ganhava dele, ele ficava brabo. Ganhava não, levava uma surra dele. E aí eu começava a jogar videogame com ele, eu queria ganhar, ele queria ganhar, eu queria ganhar, ele queria ganhar. Eu tomava o controle da mão dele, roubava na jogada, ele ficava louco da cara. Acabava chorando, entristecido e às vezes magoado comigo. E aí tinha todo um processo para voltar a ser meu amigo e jogar videogame comigo de novo. Às vezes a gente pensa assim: cara, isso é uma coisa tão boba, uma briguinha tão boba, mas a gente vai criando inimizade. Por causa de coisas pequenas, a gente vai criando inimizade com os filhos. E se tem uma amizade que é gostosa de viver, é a amizade de um filho com um pai. Se tem uma admiração que eu gosto de receber, é a admiração dos meus filhos. Como é bom você olhar para o seu filho olhando para você, mesmo que ele não fale, mas ele pensa e você sabe que ele está pensando: eu queria ser igual a você. Uma vez eu escutei uma frase do meu filho e eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: você é meu herói. E foi tudo que eu sempre quis ser na vida dele. Ele falou isso para mim: pai, você é o meu herói. Eu já me senti o super-homem, eu queria botar uma cueca por cima da calça, mas porque a gente faz tudo para que assim aconteça. Isso é o desejo de um pai, que o filho reconheça isso nele. O pai quer ver isso do filho. O pai não quer a desonra do filho, o pai quer o reconhecimento. Então não levante o seu filho para ser desonrado por você. Não gere no coração do seu filho a ira. Traga a amizade dele. Numa outra situação que aconteceu com a minha filha, o erro foi meu, ela não queria olhar na minha cara. Ela falava que me odiava, ela não aceitava nem a minha oração. Mas enquanto eu não me ajoelhei na frente dela, com 17 anos ela tinha, e pedi perdão para ela, as coisas não mudaram. Porque eles precisam ver que o seu coração é arrependido. Você não é um super-homem. Você pode ser o herói, mas você não é infalível, você falha.
Eles precisam entender que você entende quando falha e precisa se retratar com eles. Isso muda o coração deles. Isso muda gerações. Eles falam assim: o meu pai, o meu herói, ele errou e reconheceu, então eu vou continuar honrando ele, porque esse cara eu quero seguir. Isso são atitudes de homens corajosos. E é com você que eu queria falar hoje, homem. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quantos jovens não têm a presença do seu pai junto? Uma boa parte dessa igreja vai levantar a mão. Se eu pedir para levantar a mão assim, quantos filhos têm alguma coisa para dizer mal do pai? Uma boa parte dessa igreja vai levantar a mão. Porque a pior praga que pode haver na humanidade é a ausência do pai. Quando o pai não é presente, quando o pai não está junto, quando o pai não é suficiente, quando o pai não ora, quando o pai não intercede, quando o pai não ajuda, quando o pai não está junto, quando o pai não se esforça, quando o pai não participa. Esse é o pior momento da sociedade, a ausência de um pai. A ausência, a presença do pai. Quando ele não está presente, quando ele negligencia suas obrigações. Não é financeiramente, eu não estou falando disso. Não estou falando de dinheiro não, porque se fosse assim meus filhos nem estavam comigo mais. Eu estou falando de presença masculina, de homem, de apoio, de oração, de intercessão, resolvedor de problemas, carregar fardo, ensinar, doutrinar, dar umas varadas quando for necessário, mas sendo pai. Com autoridade dada por Deus de pai. Sem negligenciar o mandamento que Deus deu para você como sacerdote. Homens, vocês foram chamados para serem corajosos. Deixem de ser maricas. Sejam corajosos. Eu sei que não tem maricas aqui, ainda bem, porque tem um monte de homens que vão querer me dar porrada lá fora. Mas vocês são homens corajosos. E vocês têm um ministério dado pelo Senhor sobre a vida dos teus filhos e sobre a vida da sua esposa. E o sucesso ou a falência da sua família está nas suas mãos. Você pode fugir dessa responsabilidade. Você pode abrir mão disso e falar: eu não quero isso para mim. Mas você vai ser cobrado por isso. Você pode fazer uma pesquisa. Quando você entra num presídio, quando você entra numa casa de recuperação. Eu fazia um trabalho voluntário numa casa de recuperação em Curitiba. Fiquei 1 ano e pouquinho lá, indo lá toda sexta-feira. E teve um dia igual domingo que vem, que era o dia dos pais, mas eu ia na sexta de manhã. E aí eu fui na sexta de manhã e eles estavam todos ansiosos. Por quê? Porque a grande maioria já era pai. E eles iam receber visita das famílias, visita dos filhos. E eu levei uma palavra sobre paternidade com eles. Eu nunca vi tanto homem chorando, desesperado como criança. Sabe, ressentido, lembrando de coisas dos pais. O meu pai não estava presente, o meu pai não fez isso por mim, o meu pai não deu a mão para mim, o meu pai nunca me valorizou, o meu pai nunca me abençoou, o meu pai sempre me amaldiçoou, o meu pai sempre disse que eu era burro, que eu era mau, que eu era ruim, que eu não conseguia, que eu não ia fazer, e se transformaram no que eram. Todos eles, sem exceção, todos tinham um ressentimento forte contra o pai. Porque o pai não foi pai. Só gerou, só deu o espermatozoide. E a responsabilidade é nossa, homens. Corajosos. Vocês querem mudar a história dessa cidade? Dá tristeza no coração de vocês quando vocês andam na avenida e vê aquela molecada fumando narguilé que nem uns tontos? Dá ou não dá? No teu também dá essa tristeza? Dá tristeza no coração de vocês quando você vê menininha de 13, 14 anos com calcinha aparecendo aqui, o umbigo, com metade dos negócios aqui de fora, andando de mão dada com os carçudos, 10, 11 horas da noite, que o pai nem sabe onde está. Não dá tristeza no seu coração também? Ou é só no meu? Dá ou não dá? Você quer mudar essa cidade? Então se posicione com a sua família. Assuma uma posição de família cristã e influencie as famílias do lado. Tinha um curso de casais que a gente fazia que o símbolo do curso era um farol. Sabe aqueles farol que tem na praia? Que ilumina lá o navio? Então a simbologia daquilo era lares como faróis. Por que servia aquele farol? Para que o navio, quando chegasse na escuridão e na tormenta, fosse iluminado por aquele farol. Então a nossa família tem que ser um farol. Quando houverem outras famílias atormentadas pela escuridão e pela tempestade, nós é que temos que ser luz. Nós temos que fazer com que a luz chegue até as outras famílias. É responsabilidade da igreja. A sociedade melhor, o mundo melhor, o mundo sem corrupção, começa em casa.
quando você ensinar esses princípios para os seus filhos, talvez a gente não consiga salvar essa geração que está lá, mas a próxima, se houver tempo, pode fazer a diferença. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Eu queria que você, junto com a sua família aí, se reunisse, você que está com algum familiar seu. Ou alguém que você respeite como algum familiar seu. Não precisa de pedir perdão, nada disso, aquelas coisas constrangedoras. Fica de joelho agora, fica de joelho aí, miserável. Eu sei que você errou, vai e fala, o pastor está mandando. Pede perdão, pede. Pastor, não está pedindo perdão aqui, não tem nada disso. Mas eu quero que você olhe para essa pessoa e diga uma coisa simples que você pode dizer. Porque hoje a mensagem foi para todas as pessoas da família, foi para os filhos, para as esposas e para os pais, não foi? Então olhe para essa pessoa que está do seu lado, que é da sua família, e diga assim, ó, eu preciso fazer a minha parte. Diga. Não é motivo de você cobrar, faça a sua parte. Diga assim, eu preciso fazer a minha parte. Fala de novo. E aí diga assim, ó, mas para isso, eu preciso da sua sinceridade comigo. Sinceridade não é acusação, tá bom? Sinceridade não é acusação. Não acuse, seja sincero. Seja sincero em amor. Amém, irmãos? Que essa palavra possa ter transformado a sua vida. Que essa palavra possa fazer diferença na sua vida. Que você possa fazer algo que isso foi ensinado para você hoje. Para ser um filho melhor. Que honre seu pai. Que honre a sua mãe. Talvez faz tanto tempo que você não fala com seu pai e com sua mãe. E eu sugiro que você ligue para ele hoje. Se você puder, se ele ainda estiver vivo. Ligue para ele. Se não, ligue para o seu irmão mais velho. Ligue para alguém que representou ele na sua vida. Dá um abraço. Por que não? Eu sugiro que você, esposa, olhe para o seu marido e fale assim, meu homem. Não precisa ser agora, tá? Porque depois vai vir um beijão, tenho certeza. Então deixa para fazer isso em casa. Mas fala assim, você é o meu homem, eu vou honrar você. Eu confio na sua capacidade de proteger o meu lar. Eu confio na autoridade que Deus deu para você, então eu vou honrar você. Ele pode até cair de costas assustado que você nunca falou isso para ele, mas fale. E você, marido, olha para sua esposa depois lá no seu recôncavo e diga assim, eu vou proteger você. E da mesma forma que Jesus Cristo morreu pela igreja, eu sou capaz de morrer por você. Porque é esse o jeito que Deus ensina a gente a honrar as nossas esposas. Morrendo por ela, assim como Cristo morreu pela igreja. Você é capaz de morrer pela sua esposa? Eu sei que muitas vezes você é capaz de matar ela, mas você é capaz de morrer pela sua esposa? Seria? Seria ou não seria, irmãos? Amém. Seria capaz de morrer pelo bem? Amém. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração de encerramento e vou pedir para que Deus abençoe a sua família. Você crê? Mas você deseja essa bênção também? Então deseje que Deus abençoe a sua família. E para que Deus abençoe a sua família, você precisa ser bênção na sua família. Deixe de ser estorvo na sua família. Seja bênção. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, te louvamos. Porque o Senhor fala conosco, o Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá chances. O Senhor renova a sua misericórdia por nós. E o Senhor nos deu uma família, Deus. Pai, mãe, filhos, esposas, maridos, irmãos, irmãs. O Senhor nos deu uma família. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Talvez estejamos longe da nossa família, dos nossos filhos, mas eles estão lá nos esperando. E eu quero te pedir, Deus, que hoje o Senhor abençoe cada um deles. Cada uma das famílias representadas aqui. Derramando sobre a vida dos filhos um senso de obediência e honra, para que eles entendam isso como um princípio de vida.
que eles honrem e respeitem os seus pais acima de tudo. Derramando sobre a vida das esposas um sentimento de sujeição e respeito aos seus maridos como elas nunca tiveram, para que elas experimentem a provisão vinda de Deus. E derramando sobre a vida dos maridos uma unção de autoridade, com toda a responsabilidade que esse cargo depende, para que eles sejam responsáveis pelo sucesso desta família. Em nome de Jesus, Deus, assim como o Senhor disse a Abraão, que nele, na semente dele, Jesus Cristo, seriam benditas todas as famílias da terra. Diante dessa palavra e não da minha, eu abençoo cada uma das famílias aqui representadas, para que elas sejam benditas eternamente. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Que o grande amor do Deus Pai, a graça salvadora do amado Filho e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém.